Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic One Piece, o Lunariano mais forte. Parte 42. Capítulo 325. A memória de Louis era excelente. Apenas por uma frase, ele identificou que o homem do outro lado do Dendemushi era Shaka, o satélite de Vegapunk que visitara a Terra anos atrás para explorar ruínas históricas. Parece que o Sr. Louis não se esqueceu de uma figura insignificante como eu. Ao ouvir a resposta afirmativa de Louis, Shaka foi direto ao ponto. Gostaria de saber se o Sr. Louis ainda se lembra do acordo entre nós? Enquanto a voz de Shaka saía pelo Dendemushi, imagens da conversa que tiveram anos atrás, perto da sala de interrogatório, passaram pela mente de Louis como slides. Ajudar o seu corpo original, Vegapunk, a escapar da aniquilação do governo mundial, correto? O Dendemushi respondeu, imitando Shaka que estava em outro mar. Exato. Aparentemente, o governo mundial percebeu que o corpo original está pesquisando 100 anos apagados da história. Agora, a ilha onde estamos está repleta de soldados da marinha e agentes. Por isso, espero que vocês possam agir para ajudar o corpo original a fugir daqui. Na ilha escolhida como base experimental na primeira metade da Grand Line, Shaka estava diante do grande monitor da sala de controle. Ao observar as patrulhas cada vez mais densas nas ruas e no perímetro da ilha, e lembrando-se dos residentes que foram substituídos recentemente, ele soltou um longo suspiro. Ao seu lado, Pitagoras, outro satélite que parecia mais um robô do que Shaka, piscou seus olhos simulados na tela. Shaka, o corpo original e os outros indivíduos sabem que você tem contato com o Yonkou e que fez um acordo. Shaka, com as mãos nos bolsos e os olhos fixos no monitor, respondeu com voz grave. Não contei ao corpo original. Além disso, suspeito vagamente que existe um espião do governo mundial entre os outros satélites, então também não contei a eles. Atualmente você é o único em quem posso confirmar que confio. E um espião do governo mundial entre nós? Shaka, você não está brincando, está? Pitagoras gesticulou com seus braços mecânicos, parecendo horrorizado com a notícia. Eu nunca brinco. Shaka manteve as mãos nos bolsos enquanto um fluxo de dados do laboratório passava por seu visor, sendo em seguida projetado no telão à frente. Enquanto Pitagoras analisava os dados, a voz pesada de Shaka ressoou. Alguém mexeu secretamente no reator de fusão da chama-mãe. Aquele lugar é acessível apenas a nós e ao corpo original. Diante das evidências concretas, Pitagoras ficou sem palavras. Se não fosse essencialmente um robô, estaria encharcado de suor frio agora. Nesse momento, a voz de Louis soou novamente. Já que você mencionou este acordo novamente, isso deve significar que o que eu quero já apareceu? Falta pouco, mas parece ser esse o motivo pelo qual o governo mundial ainda não agiu contra nós. Shaka naturalmente não esquecera o que Louis queria. A chama-mãe. Embora Shaka não soubesse como ele tinha conhecimento da chama-mãe, não havia dúvida de que era isso que o outro desejava. Não falta muito para que a chama-mãe seja revelada. O novo deus guerreiro da defesa científica Shamrock já está a caminho. Tenho o pressentimento de que assim que a chama-mãe nascer, ele matará meu corpo original e tomará a chama-mãe e o reator. No salão do Castelo de Terra, Louis não hesitou muito após ouvir o pedido. Tudo bem, enviarei alguém para ajudar seu corpo original a escapar. O Shamrock, hein? Ao lado, Alcurdona, que ainda não havia partido, ouviu o nome e uma imagem de um rosto idêntico ao de Shanks, o ruivo, surgiu em sua mente. Quando as palavras de Louis chegaram ao outro lado, a voz de alívio de Shaka logo ecoou pelo Dendemushi. Que ótimo! A seguir, explicarei detalhadamente as defesas daqui e quais armas estão presentes. Após Shaka detalhar a localização da ilha, o número de marinheiros, agentes, pacificadores e serafins posicionados, ele desligou rapidamente para evitar o risco de exposição. No salão, Louis olhou para o Dendemushi desconectado e mergulhou em um breve silêncio. Ao seu lado, Alcurdona parecia interessado na conversa anterior. Deus guerreiro da defesa científica, Shamrock? Isso parece muito interessante. Um espírito de luta surgiu no rosto de Alcurdona, e suas mãos seguraram instintivamente as espadas duplas em sua cintura. Deixe-me ir desta vez. Você quer aquela tal de chama-mãe, certo? Eu trarei isso de volta para você. As palavras de Alcurdona fizeram Louis despertar de seu silêncio, olhando para o outro de forma pensativa. Ele não esperava que Alcurdona demonstrasse tanto interesse, o que criava uma estranha sensação de ruptura com seu comportamento habitual. Talvez fosse pelo fato de ouvir que o irmão de Shanks estaria naquela ilha? Apesar de ter algumas dúvidas internas, Louis não recusou o pedido de Alcurdona e assentiu prontamente. E certo, então conto com você. Decida quem levará consigo para o paraíso. Shamrock, hein? Me pergunto se você é tão forte quanto seu irmão. Alcurdona sorriu largamente, levantou-se do sofá e espreguiçou-se. Encontre alguém para ir a Baal e supervisionar a construção lá para mim. Alcurdona caminhou em direção à porta com o Dendemushi, preparando-se para convocar os escolhidos para a missão no paraíso em nome de Louis. Tudo bem, Louis assentiu enquanto observava as costas de Alcurdona. Até que ele desaparecesse atrás da porta, Louis desviou o olhar e o fixou no mapamundi à sua frente. A chama-mãe está prestes a nascer. A verdadeira guerra total vai começar. Alguns minutos depois, no interior do Havain, em um espaço amplo que parecia tecido por inúmeros cristais, várias figuras com asas negras ou brancas estavam de pé. Chamas ardentes queimavam nas costas de todos, e os cristais ao redor refletiam o fogo, banhando o vasto espaço com uma luz quente.
No segundo seguinte, um portal deslumbrante abriu-se no espaço aquecido. Alcurdona, que esperava ansiosamente, não hesitou e entrou no portal que levava a uma ilha no paraíso. Atrás dele, várias figuras semelhantes seguiram seus passos rapidamente. Assim que os últimos homens entraram, outro portal abriu-se por perto. E Helena e Yamato, carregando várias malas e bolsas, saíram dele e viram as figuras altas partindo. Aquelas pessoas se parecem muito com King. Yamato ficou surpresa, mas logo percebeu que não sentia a aura de King. E Helena olhou para o portal que se fechava e entendeu que eles provavelmente estavam indo em uma missão de apoio ou especial. Ela explicou. Eles são da mesma raça que o King. Claro, não são tão fortes quanto ele. A força de King, que seguiu Kaido por muitos campos de batalha, era muito superior à de muitos lunárias aqui. Entre os quase 100 lunárias atuais, contando com Louis e os outros, ele figurava entre os 5 melhores. Vamos! Após a explicação simples, Helena pegou a mão de Yamato e caminhou até seu quarto no Avantin para que ela deixasse sua bagagem e coleções. Quando Helena vestiu sua armadura e pegou seu martelo de guerra, sussurrou, Mandinos para Wano. Yamato, que ainda estava imersa na paisagem onírica, assustou-se e recobrou os sentidos. Hein? Você finalmente voltou para casa e não vai ver o seu Louis? Não é necessário. Se eu quiser, posso vê-lo todas as noites. No instante seguinte, outro portal abriu-se diante delas. Yamato foi puxada por Helena para dentro do portal antes que pudesse reagir, desaparecendo de terra. E Helena saiu do portal pisando em uma areia dourada, com o rugido das ondas quebrando atrás delas. Aqui é Kuri? Yamato tentou se lembrar de como era o lugar na última vez que passou por ali e chegou a essa conclusão. Vamos! Ao seu lado, Helena já havia começado a caminhar em direção às profundezas da floresta. Ao contrário de Yamato, a memória de Helena era mais nítida. Ao ver o bambuzal distante, ela logo confirmou a localização. Se não se enganava, havia uma vila chamada Amigasa nas proximidades. Embora Helena tenha vindo aqui apenas uma vez, ela parece conhecer o lugar melhor do que eu. Yamato seguiu os passos de Helena com uma expressão confusa. E Helena respondeu sem olhar para trás. Você ficou presa em Onigashima desde pequena, como poderia conhecer bem Wano? É verdade. Haha, Yamato coçou a cabeça, um pouco sem graça. E Helena e Yamato caminharam pelas ruínas da Vila Amigasa, observando as casas destruídas e desabadas com um olhar pesado. Nesse momento, uma voz envelhecida soou ao lado delas. Vocês parecem ser as mesmas pessoas que estiveram aqui anos atrás. E Helena virou a cabeça ao ouvir a voz, seu olhar carmesim penetrando a máscara de gás para ver a figura idosa ao longe. Ele usava uma máscara de tengu vermelha, tinha um par de asas brancas decorativas nas costas e uma katana na cintura. Há quanto tempo Tengyama e Tetsu? Sussurrou Helena através da máscara de gás. Essa voz, que causava certo desconforto fisiológico, pareceu confirmar a identidade das duas para Itetsu, que se aproximou lentamente. Ele olhou para a máscara de gás de Helena e comentou instintivamente. Não imaginei que vocês voltariam para cá. Onde estão os moradores desta vila? E Helena não parecia interessada em conversa fiada e foi direta ao ponto. Itetsu hesitou por um momento, mas respondeu honestamente. Eles foram em direção a Kyo, juntando-se à vila Okobori. E Helena assentiu e virou-se para partir imediatamente, sem qualquer intenção de demorar. Yamato, embora sem entender a situação, seguiu Helena. Em pouco tempo, apenas Itetsu restou nas ruínas da Vila Amigasa, olhando atordoado para as costas das duas que partiam. Por fim, ele balançou a cabeça. Os jovens de hoje em dia são todos tão impacientes e apressados? Confusa, Yamato seguiu Helena, que deu algumas voltas e retornou à praia onde desembarcaram. Em seguida, sob o olhar de Yamato, Helena transformou-se em sua forma despertada, envolta em fumaça negra. E Helena deu um passo em direção às ondas revoltas, e um frio infinito explodiu, congelando sob seus pés um caminho de 10 metros de largura que se estendia até o horizonte. Feito isso, Helena começou a caminhar em linha reta pela estrada de gelo. No mar interior sem fim, as ondas batiam contra o gelo, sendo congeladas pelo frio intenso. Após algumas horas de caminhada, o navio de repente apareceu no campo de visão delas. Ao ver isso, Helena parou e fixou o olhar no navio, de onde vinham sons de risadas e brincadeiras. Yamato, que estava entediada, viu a bandeira dos piratas das feras no navio e imediatamente se animou, sacando seu porrete canabo das costas e lambendo os lábios. Que tal irmos para Onigashima de navio? E Helena sentiu sem hesitar. Era exatamente o que eu estava pensando. Se houvesse um navio, ela naturalmente não cruzaria a distância de Kuri a Onigashima a pé. Minutos depois, em Onigashima, no edifício de estilo japonês, King, totalmente coberto e revelando apenas as asas negras e as chamas ardentes nas costas, baixou o caracol de comunicação. Seu rosto sob a máscara mudou drasticamente e seu coração gelou. Mulher Neve e Yamato. King começou a caminhar, abandonando sua postura calma e contida habitual, quase correndo em direção ao quarto de Kaido. No caminho, vários membros dos Piratas das Feras ficaram confusos com a cena. O que aconteceu para que o King perdesse a compostura assim? King aumentou a velocidade, cruzando o corredor como um vendaval, e chegou à porta do quarto de Kaido, abrindo-a de supetão. Senhor Kaido, recebi um relato de subordinados. Eles encontraram Yamato e a Mulher Neve caminhando sobre o gelo enquanto retornavam para Onigashima. Quando tentei confirmar a veracidade, eles já haviam perdido o contato. Assim que a voz de King silenciou, o quarto ficou em silêncio absoluto. Black Maria, que servia bebida para Kaido, teve um brilho de surpresa nos olhos. Mulher Neve, quer dizer Helena, a filha mais velha do Sr. Kaido?
À frente de Kaido, a Nafuda franziu a testa, sentindo que algo estava errado. Embora já prevíssemos que este dia chegaria, veio tão rápido. Ele olhou para as informações sobre Luffy do Chapéu de Palha e outros supernovas na mesa com um olhar cada vez mais sério. Logo agora, Kaido ficou atordoado no início, depois cobriu a testa com sua palma áspera, enquanto lágrimas turvas escorriam por seu rosto e mão. Então foi você quem removeu as bombas de Yamato e a levou embora naquela época. De repente, as lágrimas no rosto de Kaido desapareceram. Ele ergueu a cabeça bruscamente e fixou o olhar em King. King, traga-as aqui. Sim, senhor Kaido. No dia seguinte, em terra, Lui olhou para o Dendemushi de imagem interceptado por algum comprimento de onda especial e ergueu uma sobrancelha. Em seguida, ele virou-se pensativo para Índigo, que estava ao seu lado, e perguntou: isso também é tecnologia sua? Exato. É uma tecnologia que levei 2 anos pesquisando. Utiliza um comprimento de onda especial para controlar a força os Dendemushis e realizar uma transmissão ao vivo em tempo real. Índigo respondeu de forma calma e clara, abandonando seu estilo habitual de palhaço. E qual o alcance? O Lui perguntou novamente. Índigo respirou fundo e deu uma resposta que surpreendeu Lui. Mais da metade do mundo. Ao ouvir isso, até Lui sentiu interesse no que Shiki pretendia fazer a seguir. Pegando sua espada e lança, Lui estalou os dedos, envolvendo a si mesmo, um homem e uma fera com uma força invisível, desaparecendo instantaneamente do local. Capítulo 326. Pela manhã, os cidadãos de várias partes do mundo começaram suas vidas rotineiras nas cidades como de costume. Justamente quando as pessoas passavam pelas praças centrais das vilas ou cidades, os Dendemushis de imagem localizados em pontos altos receberam comprimentos de onda especiais vindos de uma área desconhecida. Eles despertaram sucessivamente de seu estado de dormência, abrindo os olhos para projetar nas telas à frente as imagens transmitidas por aquelas frequências especiais. A mudança repentina deixou os cidadãos nos centros das cidades confusos. O que diabos está acontecendo? Por que os Dendemushis de imagem ligaram sozinhos? Com essa dúvida, muitas pessoas pararam nas praças, fixando o olhar nas telas centrais, observando curiosas as imagens projetadas pelos Dendemushis. Na tela pálida, nuvens e névoa moviam-se como água corrente, e o som do vento frio uivando, acompanhado de rugidos arrepiantes, chegava aos ouvidos dos espectadores. Está tudo branco. O que estão tramando? Alguém começou a ficar impaciente e virou-se para sair da praça. No entanto, naquele momento, alguém ao lado puxou sua roupa e quando ele se virou, a pessoa apontou para a tela. Ei, olha aquilo! O homem que estava prestes a sair virou a cabeça e fixou o olhar na tela acima. A imagem originalmente pálida havia se transformado enquanto ele se virava, e o que surgiu diante de seus olhos foi uma cena que deixou todos boquiabertos. No céu azul, ilhas surgiam por entre as nuvens, flutuando no ar. No quartel-general da Marinha, o almirante de frota Kizaru, ao ver essa cena, teve o cansaço em seu rosto dissipado instantaneamente, sendo substituído por uma expressão de extrema seriedade. Ao seu lado, a vice-almirante Tsuru franziu a testa com um semblante pensativo. Craque! Garp congelou no sofá após morder um donut. Seu corpo originalmente curvado tornou-se gradualmente ereto, e seu rosto ficou incrivelmente severo. Shiki, o leão dourado. Arquipélagos flutuantes eram, na era antiga, o sinônimo de Shiki no mundo. Sempre que o arquipélago flutuante aparecia, significava que um dos 3 grandes lendários conhecidos mundialmente, o almirante da frota pirata voadora Shiki, o leão dourado, estava presente. E desta vez não foi exceção. Que assustador! Kizaru cruzou as mãos sobre a mesa de trabalho, seus olhos por trás das lentes escuras refletiam pensamentos profundos. Após o incidente de 2 anos atrás, o Leão Dourado desapareceu com sua frota por 2 anos, e agora finalmente apareceu. Sinto o cheiro de uma conspiração, a vice-almirante Tsuru parecia preocupada, e sua voz revelava um cansaço profundo. E Ishi e Sakazuki estão nos 4 mares para impedir que o exército daquele homem ataque novamente. Não temos como mobilizar muita força para lidar com Shiki, o Leão Dourado. Purupuru, purupuru, purupuru. Nesse momento, um dos Dendemushi sobre a mesa de Kizaru tocou subitamente, atraindo a atenção dos 3. Este Dendemushi. Os Gorosei? Kizaru ergueu as sobrancelhas e estendeu a mão para atender. Moshi Moshi, aconteceu algo? Lordes Gorosei. Garp fez um bico ao ouvir isso, soltou um bufo frio e pegou outro donut para colocar na boca, mantendo os olhos fixos na imagem à frente. Entendo. A expressão de Kizaru mudou sutilmente e após refletir por um momento, deu sua resposta. Compreendido, Lordes Gorosei. Kizaru desligou o Dendemushi, virou a cabeça para Garp, que estava empenhado em acabar com os donuts, e disse em um tom peculiar. Vice-almirante Garp, São Varkuri quer que você e eu vamos para a Terra Sagrada, para evitar que o local sofra ataques e não haja tempo para reforços. E quanto ao quartel-general? Tsuru franziu a testa com a preocupação em seu olhar tornando-se cada vez mais intensa. Os Gorosei disseram que a Terra Sagrada é mais importante. Kizaru indicou sutilmente que os Gorosei haviam praticamente abandonado a defesa do QG. Não vou. Minhas velhas feridas ainda não cicatrizaram. Garp respondeu, com o descontentamento em seu olhar quase transbordando. No entanto, Kizaru ajustou os óculos e disse de forma significativa. Não pode recusar, vice-almirante Garp. Na situação atual, se não houver o apoio financeiro e de recursos do governo mundial, a Marinha não aguentaria 2 meses antes de colapsar. A Marinha não pode se separar do governo mundial. É uma tradição de centenas de anos. Atis, que incômodo. No fim, Garp vestiu sua capa de justiça e levantou-se levando os donuts. País de Wano, Onigashima.
King, sob o olhar de vários oficiais dos Piratas das Feras, abriu a porta e entrou no enorme cômodo. Ele virou a cabeça para as duas figuras, uma alta e outra baixa, atrás dele, e palavras frias saíram de sob sua máscara. O Sr. Kaido está esperando por vocês aqui, senhorita Helena, jovem mestre Yamato. Atrás dele, Helena e Yamato cruzaram a porta e entraram no aposento. No interior, todos os oficiais dos Piratas das Feras estavam reunidos. Kaido estava sentado no fundo da sala, na posição mais proeminente. Ao ver a chegada delas, ele desviou o olhar da tela e o fixou em Helena e Yamato. Então foi mesmo você quem levou a Yamato. E Helena? Sim. E Helena olhou para a tela ao lado e assentiu casualmente. Ao seu lado, Yamato respirou fundo, sacou o porrete Kanabo das costas e o apontou diretamente para a cabeça de Kaido. Eu vim para cortar minha relação de pai e filho com você, Kaido. Os olhos de Yamato fitavam Kaido fixamente desde as inúmeras cicatrizes em seu corpo até o chifre quebrado em sua cabeça. Inúmeras memórias passaram pelos olhos de Yamato, parando finalmente no momento da explosão. Naquela época, quando você colocou as algemas explosivas em mim, eu soube que você realmente queria me matar. Diante da hostilidade de Yamato, Kaido não se apressou em enfurecer-se. Em vez disso, ele moveu calmamente o olhar para Helena e perguntou: Você também veio para cortar a relação de pai e filho? Quanto a isso, Helena balançou a cabeça casualmente. Não, eu vim para recolher seu cadáver. Embora nossas ideologias não batam, você é, afinal, a pessoa que minha mãe arriscou a vida para tentar resgatar. Nosso vínculo, embora tênue, sempre existiu. Por isso não deixarei seu corpo exposto ao relento. Kaido, ao ouvir isso, riu abertamente. Você acha que eu vou morrer? Yamato de fato ficou mais forte depois de deixar Onigashima, mas para rivalizar comigo, ainda não é o suficiente. Eu estou falando dos supernovas. E Helena olhou para as várias pessoas na sala, parando finalmente em 3 delas. Após dizer isso, Helena não falou mais, fixando o olhar no telão. Obviamente, aquilo tinha mais atrativo para ela, pois quando entrou em contato com Louis durante a noite, ela já sabia o que Shiki pretendia fazer. No momento seguinte, a imagem na tela mudou novamente, e um homem vestindo um kimono dourado ocupou a maior parte da tela. Essa mudança fez com que até Kaido parasse de discutir com Yamato, ignorando-a e voltando o olhar para a tela. Os demais oficiais dos Piratas das Feras, vendo que a disputa familiar de Kaido não explodiria tão cedo, lamentaram internamente e também concentraram a atenção no telão. Momentos depois, apenas Yamato restou parada no lugar, olhando para Kaido que a ignorava, com o rosto mudando de cor de frustração. Mas quando viu que até Helena ao seu lado estava da mesma forma, sentiu-se um pouco perdida e, por fim, desistiu temporariamente, olhando para a tela lateral, no arquipélago flutuante dentro do palácio luxuoso. Shiki olhou para Índigo e Scarlet à sua frente e congelou no lugar por um instante. O que vocês estão fazendo aqui? Mas após dizer isso, ele olhou para Louis, que estava sentado no sofá tomando chá calmamente. Nesse momento, Índigo acenou para Shiki e explicou de forma um tanto sem graça. Foi um pedido nosso, queríamos vir aqui para nos despedir de você. Louis também respondeu calmamente. Eu morrer junto com você é melhor do que eles fugirem escondidos e morrerem silenciosamente em algum posto da marinha. O Leão Dourado ficou sem palavras. Ele sentia que o que Louis disse tinha uma enorme probabilidade de se tornar realidade. Mas Shiki apareceu na frente de Índigo e Scarlet na velocidade da luz e deu um soco em cada um. Isso não é motivo para desobedecer minhas ordens. Se houver uma próxima vez, Shiki, com o charuto na boca, olhou para os dois e proferiu palavras implacáveis sem expressão. Vocês estarão mortos com certeza. Sim, almirante. Índigo e Scarlet trocaram olhares e sorriram, sentindo os galos em suas cabeças. Como haveria uma próxima vez? Após dar uma lição simples nos subordinados, Shiki pegou o Dendemushi sobre a mesa, flutuou diretamente para a borda do arquipélago flutuante e expôs-se diante da lente do Dendemushi. No sofá, Louis observou as costas de Shiki se afastando e murmurou em pensamento. Desta vez você aprendeu a ser esperto, Shiki. Índigo também entrou rapidamente em ação, correndo para o laboratório e centro de controle do arquipélago. Olhando para os vários botões e a massa de dados à sua frente, o canto da boca de Índigo subiu levemente. Sem mim, almirante, você realmente não teria como exercer o poder dessas coisas. Shiki não sabia o que seu subordinado estava pensando naquele momento. Ele flutuava no ar, expondo todo o seu corpo diante do Dendemushi de imagem. Seu rosto envelhecido exibia um sorriso arrogante característico. Ele abriu bem os braços. Sua longa cabeleira dourada dançava e as 2 espadas afiadas flutuavam no ar. Seus olhos, contendo uma vontade intensa, fitaram o Dendemushi, e ele soltou uma risada arrogante. Talvez todos vocês estejam se perguntando por que o Dendemushi de imagem foi interceptado e qual é o meu objetivo ao fazer isso. Ao pensar no que faria a seguir, Shiki não pôde deixar de querer rir, o que o fez questionar se havia enlouquecido por sofrer um impacto grande demais. Shiki abriu um sorriso largo, com o charuto na boca, e disse de forma significativa: Deixem que eu revele a verdade ao mundo. Dito isso, ele estendeu os braços e manipulou a rocha que sustentava o Dendemushi para girar, alterando a perspectiva da transmissão ao vivo. No céu, mais de 10 ilhas e inúmeras rochas gigantes e navios flutuavam. Rugidos vagos e os gritos dos piratas foram transmitidos inteiramente aos olhos das pessoas através do Dendemushi. Como se achasse que apenas essa perspectiva não fosse suficiente, Shiki mudou o ângulo para baixo. Viu-se a névoa se dissipando gradualmente, e uma vasta terra vermelha surgiu diante dos olhos, indicando diretamente as intenções de Shiki. Quartel-General da Marinha, gabinete do Almirante de Frota. A vice-almirante Tsuru, sentada na cadeira do almirante e exercendo as funções do cargo, pensou que era exatamente o que esperava e soltou um longo suspiro. Mas, realmente é bom revelar essa chamada verdade dessa maneira? Shiki, em Elbaf, Vila Oeste.
Silvers, Heilig, Gaban, Shaq e outros estavam sentados em uma mesa enorme, assistindo a imagem gigante como uma montanha junto com os gigantes. E por não ver esperança de conquistar o mundo, escolheu buscar o próprio fim, querendo que o mundo se lembre dele como se lembram de Roger. Heilig tomou um gole de bebida, com faíscas de memórias passando por seus olhos. Ao seu lado, Gaban estava em um estado semelhante. Acima deles, Dor e Brod coçavam o queixo, confusos. A verdade do mundo? Em Elbaf, cidade real. Um gigante alto com 2 chifres na testa e longos cabelos rosa soltos estava à janela, observando a imagem distante, e fez um bico. Ele virou a cabeça para olhar para Judin, que estava tratando da fusão dos gigantes no interior. Ele ia falar algo, mas a voz de Judin soou primeiro. É melhor você não sair, vai fazer as crianças chorarem. No Calbelt, Amazon Lily. Você finalmente se cansou de viver, Chiqui. A pequena e feia gloriosa olhou para a imagem, com um sorriso complexo nos olhos. No momento seguinte, uma perna branca e esguia veio de trás e a chutou para o lado. Saia da frente, não bloqueie o caminho desta que vos fala. A imperatriz pirata Boa Hancock estava sentada no trono com as pernas cruzadas, seus olhos fixos naquela terra vermelha, enquanto seus dedos brancos apertavam firmemente os braços do trono. País de Wano, Onigashima. Então você está procurando a morte, Chiqui. Kaido inclinou a cabeça para trás e virou um grande gole de bebida, lágrimas escorrendo por suas bochechas. É longe demais, eu não consigo chegar lá a tempo. Ao lado, Yamato gritou prontamente: nem pense em fugir, Kaido. Kaido lançou um olhar para Yamato, ignorando-a temporariamente, e continuou a observar a tela. Na Terra Sagrada, Nova Mary Geoise. Vorcurinos, Juro, Peter e os outros observavam a imagem sentindo que algo estava errado. O que suspeitavam internamente tornou-se realidade. E eles não conseguiam sorrir nem um pouco. Em seguida, saíram sucessivamente da sala de autoridade, enviando ordens para vários departamentos através de Denden Muxis pelo caminho, nas profundezas da Sala das Flores. O olhar de Mu mudou sutilmente e sua aura começou a se espalhar. Precisa que eu retorne à Terra Sagrada, Imu-sama? Uma pergunta vinda de longe ecoou no coração de Imu. Imu caminhou até a janela, observando o enorme desfiladeiro desmoronado atrás da Terra Sagrada. Não é necessário. Obter a chama é a chave. Após obter a chama, eu eliminarei todos os inimigos e farei o mundo afundar no oceano. Ao redor da Terra Sagrada, as luzes vermelhas nos olhos de cada pacificador acenderam. Serafins com asas nas costas, chamas ardentes e rostos variados abriram os olhos lentamente. As armas poderosas que fundiam os genes dos lunárias e de várias existências poderosas receberam a ordem, abriram suas asas negras e voaram em todas as direções. No céu, Chique olhou para a cidade nova no horizonte, e a loucura em seu olhar floresceu completamente. Preparem-se para soltar. Lancem as feras ferozes. Desfaçam as restrições daquelas coisas. Capítulo 327. Continente de Headline no Palácio das Ilhas Suspensas. Louis não se aproximou demais do campo de batalha. Em vez disso, sentou-se no sofá do Palácio de Chiqui, utilizando seu aqui de observação e outros sentidos para perceber tudo o que acontecia no fronte. A essa distância, as informações fornecidas pelo aqui a Louis superavam em muito a tela que ainda exibia as imagens. Eles realmente criaram armas biológicas, murmurou Louis. Através de seu aqui, ele sentiu presenças poderosas crescendo nas ilhas distantes. Pirata após pirata, sob as ordens de seus líderes, desfaziam as correntes que prendiam aquelas criaturas. Com o som abafado de corpos pesados atingindo o solo, as feras gigantes, antes curvadas, ergueram-se com músculos inchando. Dispositivos de injeção em suas espinhas injetavam rapidamente relaxantes musculares e antídotos para os sedativos em seus corpos. As feras ergueram as cabeças, seus 4 olhos escarlates brilhando com uma luz perigosa. Saliva fétida escorria de suas presas expostas, corroendo o chão em buracos negros e queimados. Quando todos os piratas completaram a evacuação, o piso sob os pés das feras se abriu, permitindo que caíssem livremente do céu. Nas alturas, as armas biológicas chamadas de híbridos receberam ordens da sala de controle. Seus 4 olhos brilharam intensamente, perfurando a névoa para avistar a cidade em construção ao longe. Em seguida, estenderam os membros, revelando membranas alares resistentes que surgiam de seus corpos, e voaram em linha reta em direção à cidade. Não apenas os híbridos, muitas feras selvagens voadoras foram libertadas antecipadamente, avançando em direção à Terra Sagrada junto com os navios piratas da Frota do Leão Dourado. Diante dessa quantidade avassaladora de inimigos, até mesmo os serafins, que possuíam o fator de linhagem dos lunarianos e de grandes guerreiros, pareciam insuficientes. Diversas habilidades de Akuma no Mi artificiais eram usadas pelos serafins. A cada ataque grandioso, muitos navios e feras eram derrubados. No solo da cidade, os pacificadores e soldados operando armas antiaéreas abriram fogo sob as ordens dos Gorosei, tentando interceptar os inimigos celestiais. Bum! O som denso de canhões ecoou por toda a Terra Sagrada. Uma barragem de aço cruzou o céu, disparada contra os inimigos distantes na tentativa de derrubá-los. Na sala de controle, Índigo olhava para os monitores, observando as figuras dos serafins que manipulavam chamas e habilidades variadas. E instintivamente olhou na direção de Louis. Aqueles são os lendários serafins? Além de terem um fator de linhagem de fortes guerreiros, possuem habilidades artificiais. São inimigos perigosos. Índigo sorriu levemente, seus dedos movendo-se rápido no painel para dar ordens aos híbridos. No segundo seguinte, os híbridos que lutavam contra os serafins abandonaram os oponentes, desviando-se deles deliberadamente para continuar avançando. Os serafins franziram o senho,
seus processadores analisaram a força daquelas feras. Mesmo contra pacificadores que equivaliam a piratas de 300 milhões de belis, elas teriam uma vitória esmagadora. Os indicadores demonstrados chegavam a 1/3 da capacidade de um serafim. Se chegassem à Terra Sagrada, causariam um caos absoluto. Por fim, 2/3 dos serafins mudaram de curso para perseguir os híbridos que planavam para longe. Em uma ilha no paraíso, o corpo principal de Vegapunk estava diante de uma tela, observando as feras gigantes voando. Com a língua longa pendendo da boca que não conseguia fechar, ele tremia levemente, suando frio. Seus dedos operavam freneticamente o painel para analisar as características das feras, até que ele congelou, com as pupilas dilatadas pelo choque. Johnny, tribo Min-Leão, bucaneiros, gigantes antigos, homens-peixe. Que tipo de experimentos desumanos esses caras fizeram para criar armas tão estáveis e produzíveis em massa? Atrás de Vegapunka, seu desejo encarnado, York, torceu o nariz com desdém. Até parece que nós somos muito nobres. Em terra, no primeiro ramo de Adam, os lunarianos observavam os serafins na tela, criaturas com rostos de guerreiros conhecidos, mas com traços lunarianos. Seus olhares tornaram-se cada vez mais frios. No entanto, tinham que admitir que os serafins, com seus fatores de linhagem e frutas artificiais, eram muito mais fortes que um lunariano comum. Eles são mais poderosos que nós. Por um momento, um sentimento complexo de vergonha envolveu o coração do povo. Na borda da Terra Sagrada, os 3 Gorosei que ali permaneciam olhavam para o céu com gravidade. O Leão Dourado também criou armas tão poderosas? São mais fortes que os pacificadores e ficam logo abaixo dos serafins. Shiki tem sido um grande problema desde décadas atrás. Nos últimos anos, focamos demais no exército revolucionário e nos piratas do Arcanjo, acabando por negligenciar o Leão Dourado, disse Varkuri, observando o campo de batalha intenso. Nos juro, apertou a Shodai Kitetsu, um instinto assassino infinito brilhando em seus olhos. Eu irei matá-lo. Vocês fiquem aqui e garantam que cortem a frequência dos Dendenmushis de imagem. Temo que ele transmita algo que não deva ser exposto. Do outro lado, Peter perguntou friamente aos técnicos. Ainda não encontraram uma forma de bloquear essa frequência especial? Relatando aos Gorosei, nosso progresso não é bom. Respondeu o técnico suando enquanto operava um grande Dendenmushi. Pressionem o Vegapunka. Nos juro olhou para o técnico e em seguida, transformou-se em sua forma despertada de centauro esquelético. Com um salto ele cortou o ar, subindo em direção ao céu como um vulto negro. No céu, Shiki flutuava sobre o topo de uma ilha, observando com o charuto na boca o campo de batalha caótico e a nova terra sagrada abaixo. Um sorriso feroz surgiu em seu rosto enquanto ele acelerava a descida das ilhas. Quero ver se você continuará tão calmo quando essas dezenas de ilhas desabarem sobre você. Nerona e Mu. No Jardim das Flores, Imu ergueu lentamente a cabeça em direção às ilhas, seus olhos de círculos vermelhos movendo-se levemente. No instante seguinte, dezenas de demônios sobreviventes da guerra anterior abriram suas asas de morcego e decolaram dos cantos do castelo Pangea, voando diretamente para a batalha aérea. Ao ver isso, o olhar de Shiki esfriou, tomado por memórias desagradáveis. Ele estalou os dedos e as rochas gigantes que o seguiam se dispersaram, voando para todos os cantos do campo de batalha. Logo, as pessoas ao redor do mundo que assistiam à transmissão notaram que a visão se dividira em dezenas de ângulos, tornando o campo de batalha quase totalmente visível, inclusive a nova Terra Sagrada. Na praça de Logeton, alguém apontou para a tela, tremendo, aquele buraco profundo atrás da Terra Sagrada. Os rumores de 2 anos atrás eram verdadeiros. Assim que as palavras foram ditas, as pessoas ao redor se afastaram dele, olhando como se fosse um homem morto. O homem, percebendo que falará o que não devia, cobriu a boca e se escondeu na multidão. A tela mudou novamente. Um feixe de luz dourada cruzou o céu, perfurando as nuvens, indo direto para o Leão Dourado. Shiki, com o charuto na boca, desviou-se casualmente do laser. Ele acenou, e as espadas Koto e Sakura voaram para suas mãos, envoltas em poderosos raios de Aki do Conquistador. Diante do vulto amarelo que surgiu instantaneamente em sua frente, Shiki torceu o nariz com desprezo. Sua lâmina banhada em Aki cortou o ar, rasgando a atmosfera em camadas distintas enquanto golpeava a perna que vinha em sua direção. Mas no milésimo seguinte, a figura dourada transformou-se em partículas de luz e recuou, sem intenção de receber o golpe diretamente. As partículas de luz formaram a imagem de Kizaru ao lado de Shiki, que com uma expressão bizarra comentou. Como esperado de um monstro que rivalizava com o rei dos piratas e o Barba Branca. Esse corte é realmente perigoso. Diante do tom de Kizaru, Shiki sorriu ferozmente. Uma pena não ter te fatiado. Seria interessante ver a marinha trocar de almirante de frota 3 vezes em 2 anos, não? Shiki não tinha pressa em atacar Kizaru. Seu objetivo não era apenas derrotá-lo. Ele dissera que revelaria a verdade ao mundo e ele o faria. Se falhasse, Lui, que assistia por perto, morreria de rir dele. Kizaru também não era tolo. Ignorou a provocação e cruzou os braços, disparando inúmeros lasers em todas as direções. Yasakani no Magatama. Os feixes de luz riscaram o céu, cobrindo tudo ao redor, não buscando ferir Shiki, mas sim destruir os Dendenmushis de transmissão próximos. Shiki contraiu as pupilas e rapidamente moveu os objetos ao redor para evitar que os caracóis fossem destruídos. Ao mesmo tempo, ele se virou e levou as ilhas em direção à Terra Sagrada. Ora, disse Kizaru, seu tom tornando-se mais sério. Não seria bom se você deixasse essas ilhas caírem. A espada ama no Murakumo estendeu-se em sua palma e ele se lançou como um feixe dourado atrás do Leão Dourado. Shiki parecia não perceber, continuando seu voo em alta velocidade. No momento em que Kizaru se aproximou, o sorriso feroz de Shiki se alargou, e suas espadas se envolveram novamente em Aki do Conquistador. Estava esperando por você, moleque. No entanto, no instante seguinte, Shiki desfez o sorriso, desistiu do ataque e acelerou bruscamente para frente.
Um corte pálido cruzou o espaço onde Shiki estava um segundo antes, cortando as nuvens e desaparecendo. Abaixo, a névoa se dissipou e Nos Juro, em sua forma centauro-esquelética, olhou para cima pisando no ar com a espada amaldiçoada em mãos. Fugiu rápido o leão dourado. Kizaru ergueu a mão em saudação a Nos Juro. Não imaginei que o senhor também se moveria, São Nos Juro. Nos Juro manteve o olhar fixo em Shiki. As ações do leão dourado ameaçam a terra sagrada. É natural que eu intervenha. Do outro lado, Shiki olhou para os dois, ainda indomável. Eu me perguntei quem seria, e vejo que são os escravos patéticos. Os Gorosei chegaram. As palavras descaradas de Shiki chegaram aos ouvidos de metade da população mundial através de dezenas de caracóis. O quê? Ele é um dos Gorosei, o topo do poder mundial? Espera, porque o leão dourado chamou os Gorosei de escravos patéticos. Tomados por dúvidas, os cidadãos do mar prenderam a respiração, fixando os olhos na tela para não perder nenhum detalhe. Escravos patéticos. As palavras fizeram alguns funcionários instintivamente olharem para os outros dois Gorosei que observavam o céu. Bang! Bang! 2 tiros ecoaram e 2 corpos caíram, tingindo o chão de vermelho. Diante disso, todos sentiram um calafrio na espinha, desviaram seus olhares supostamente ocultos e voltaram a trabalhar arduamente. No céu, Nos Juro não mudou sua expressão, apenas disse calmamente: Borsalino, resolva o leão dourado com a maior velocidade possível. Após dizer isso, as 4 patas esqueléticas sob ele chutaram o ar e ele saltou alto, atacando Shiki frontalmente com a Shodai Kitetsu envolta em Haki do Conquistador. É entendido, Sr. Gorosei. Kizaru deixou de lado a atitude de espectador e avançou com sua espada de luz. Shishi, Shinkyoku. Enfrentando Kizaru e o Gorosei simultaneamente, Shiki, mesmo sem intenção de lutar prolongadamente, teve que dar tudo de si. Ele sabia que qualquer descuido resultaria no mesmo destino de anos atrás. Cortes afiados caíram como chuva, dividindo as nuvens e cercando os dois oponentes. Kizaru, sem mudar a expressão, transformou-se em luz, refletindo-se no ar para desviar de cada corte e avançar. Um corte gélido subiu do solo, partindo inúmeros ataques de Shiki. A figura envolta em névoa negra surgiu entre os fragmentos, brandindo sua espada também envolta em Haki do Conquistador. Shiki não disse mais nada e enfrentou os dois com suas espadas gêmeas. Ele assumiu uma postura defensiva impenetrável, enfrentando ambos simultaneamente, entrando em um breve impasse. Ondas de choque visíveis a olho nu agitavam a atmosfera ao redor deles. As nuvens eram dissipadas e até os demônios que tentavam atacar tinham dificuldade em interferir. O tempo passava e a luta na tela deixava o público tonto e exausto. A atenção deles, porém, focou-se nas ilhas flutuantes que já estavam extremamente próximas da nova Terra Sagrada. Sob os olhares expectantes e aterrorizados da população, a primeira ilha aproximou-se da borda da Terra Sagrada. Em seguida, a habilidade de flutuação pareceu falhar. A ilha inteira despencou do céu, visando cobrir 1/10 das construções da nova Terra Sagrada. Logo veio a segunda e a terceira. Na borda da cidade, um javali gigante envolto em névoa negra e presas afiadas surgiu instantaneamente, soltando um rugido carregado de Haki do Conquistador que despedaçou a pequena ilha no ar. Várias figuras altas saltaram da cidade, usando seus próprios meios para destruir outra pequena ilha simultaneamente. Entre a poeira e as pedras que caíam, rostos ferozes conhecidos pelos piratas do mar apareciam vagamente. Em seguida, uma figura robusta como um urso pardo subiu pisando nos escombros, aproximando-se da terceira ilha e destruindo-a com punhos envoltos em Haki do Conquistador. Quando todas as ilhas foram reduzidas a fragmentos, outra fera gigante subiu aos céus, com um corpo tão grosso quanto uma caverna. Sua boca escancarou-se em 180 graus, gerando uma sucção infinita que puxou todos os fragmentos da ilha para dentro de si. Shiki, que lutava contra os dois no céu, ao ver isso, não se sentiu derrotado. Pelo contrário, esboçou um sorriso misterioso. Isso realmente ajudou muito. Kizaru e Nos Juro, ao verem o sorriso de Shiki, sentiram que algo estava errado. Instintivamente, olharam na direção da Terra Sagrada, apenas para descobrir que tudo fora envolto por uma luz ofuscante. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 328. Uma luz branca envolveu toda a Terra Sagrada, e uma bola de fogo devastadora ergueu-se no continente de Redline, acompanhada por uma explosão que fez a Terra tremer. O estrondo súbito deixou todos que acompanhavam a transmissão em choque absoluto. A pedra dinamite que foi roubada naquela época. No quartel-general da Marinha, a vice-almirante Tsuru soltou um suspiro pesado. Em Elbaf, Hailey e Gaban trocaram olhares, lembrando-se de memórias nada agradáveis. No fim, Shiki continua sendo o mesmo Shiki de sempre, tão traiçoeiro quanto antes. No Mar do Oeste e no Mar do Norte, Fugitora e Akainu observavam as telas em silêncio, mas suas sobrancelhas se franziram levemente. À medida que a luz se dissipava, a bola de fogo que cobria metade de marejou e sumiu, revelando um cenário de desolação total. A Terra Sagrada, que já estava em fase de reconstrução, teve uma pequena parte completamente aniquilada pela explosão aérea. Todas as construções foram reduzidas a pó pela onda de choque. Uma cratera gigantesca estava incrustada na superfície da Redline, revelando uma fração de algo enorme que estava enterrado no subsolo. Metade do corpo de uma salamandra gigante jazia nos escombros, contorcendo-se enquanto chamas negras ardiam, embora sua carne se regenerasse a uma velocidade visível a olho nu. Pedra dinamite. No ar, Nos Juro, em sua forma despertada, sentiu o suor frio escorrer. A Terra Sagrada havia sido destruída diante de seus olhos novamente. O prejuízo era imenso, e o culpado era o inimigo com quem ele lutava. O pânico de sofrer uma punição de Musama começou a corroer Nos Juro. Embora a falta de combatentes tornasse improvável sua execução, qualquer punição seria inaceitável.
Seu rosto alternou entre o pálido e o roxo, até que se estabilizou em um ódio infinito por Shiki. Ele brandiu a Shodai Kitetsu em um corte furioso. Um feixe de luz branca rasgou o horizonte, dividindo o céu em dois, refletindo-se nos olhos de Shiki. Ele colocou pedras dinamite nas ilhas menores. Seja caindo ou sendo destruídas, elas explodiriam de qualquer jeito. Kizaru, com sua expressão exagerada de sempre, disparou uma barragem de lasers para cercar todas as rotas de fuga de Shiki. Você é realmente o pirata mais infame da Era Antiga. Zampo. Shiki brandiu suas espadas, lançando um ataque para interceptar o golpe de Nozjuro. Quando os dois cortes colidiram no ar, estilhaçando-se em uma chuva de luz bicolor, Shiki riu alto. Eu, o mais infame? Se a minha fama é a pior, é apenas porque o governo mundial e a marinha são mais eficientes em silenciar testemunhas. Todos que conhecem a verdadeira face de vocês estão calados. Caçadas humanas a cada 3 anos. Nestes 800 anos, quantos 3 anos se passaram? Vocês deveriam saber disso melhor do que eu, almirante de frota. Shiki envolveu suas lâminas com a ki do conquistador, cortando os lasers que se aproximavam. Ele lançou um olhar casual para Kizaru e voou em direção à Terra Sagrada. Kizaru não mudou sua expressão. Manteve o sorriso irônico, estendeu sua espada de luz e partiu em perseguição. É Shiki, não pense que sairá daqui vivo. Rosnou Nozjuro, pisando no ar e lançando sucessivos cortes. Enquanto isso, nos escombros de Marejois, Imu já não conseguia manter a calma. Seus olhos vermelhos brilhavam com uma luz sinistra. Sua voz ecoou nas mentes de Valkyrie e Peter. Vão vocês também. Tragam-no até aqui. Sim, Imu-sama, os dois responderam instantaneamente e se juntaram ao cerco contra o Leão Dourado. Enquanto voavam, os híbridos que planavam com suas membranas alares chegaram à Terra Sagrada, iniciando uma destruição desenfreada. Logo atrás, os serafins chegaram para enfrentá-los em combate feroz. No céu, Índigo observava os híbridos em desvantagem, mas não sentia frustração. Não pensem que o nível dos híbridos é só este. Um sorriso frio surgiu em seu rosto sem maquiagem. Ele apertou um botão no painel. Clique. Outra frequência especial se espalhou. Os híbridos que estavam sendo pressionados pelos serafins tremeram. O dispositivo em suas costas injetou a última dose de drogas em seus corpos. Quando o injetor caiu, pelos brancos brotaram de seus corpos e suas formas gigantescas expandiram-se ainda mais. Suas presas tornaram-se aterrorizantes e correntes elétricas violentas percorreram seus músculos. A lua do leão, originário do fator de linhagem da tribo Min, foi ativado artificialmente através do estímulo químico. Com a força bruta ampliada pela eletricidade furiosa, os híbridos agora possuíam dados de combate que rivalizavam com os serafins convencionais. Graças ao sangue dos gigantes antigos, superavam-nos em força física. Índigo gargalhou. Este é o verdadeiro poder das armas do Sr. Shiki. Levará muito tempo e esforço para ativar a lua do leão artificialmente, ele falhara muitas vezes. Mas no fim conseguiu. Ele esperava que essas armas fossem a guarda pessoal de Shiki quando ele se tornasse o rei do mundo, mas vê-las estrear neste cenário não era ruim. Ativar a lua do leão encurtaria drasticamente suas vidas, mas como armas descartáveis que cairiam junto com Shiki, era um fim digno. Além disso, todos os dados de pesquisa já haviam sido entregues ao arcanjo, o conhecimento não seria perdido. Subitamente a parede atrás de Índigo foi destruída. Uma figura com asas negras e uma arma em punho entrou no laboratório, encarando friamente Índigo e Scarlet. Ao ver isso, Índigo sorriu, deu o comando final para os híbridos matarem qualquer ser vivo e cortou todo o contato entre o laboratório e as feras. Parece que vou partir antes de você, almirante, suspirou Índigo, trocando um olhar com Scarlet antes de avançar contra o serafim que tinha o rosto de Mihawk. Com o passar do tempo, as outras 10 ilhas voaram sobre Marejois e começaram a cair uma a uma. Aprendendo com a lição dolorosa da explosão anterior, Garp agiu de forma agressiva. Protegendo-se com a ki de armamento, ele voou usando o Gepo para o ponto mais próximo das ilhas, destruindo-as a socos. Valkyrie e Peter juntaram-se ao cerco contra Shiki, invertendo instantaneamente a situação. Enfrentando 4 oponentes formidáveis simultaneamente, mesmo sendo o mestre do combate aéreo, Shiki não conseguia obter vantagem. Não havia chance de vitória. Pouco depois da entrada dos novos combatentes, Shiki estava coberto de feridas com sua resistência se esgotando rapidamente. E Jarralharra. Apesar da situação, Shiki continuava indomável. Sua risada ecoava pelo mundo através do Dendemoshi. Faz tempo que não sou levado ao limite. Ele pairava no ar, banhado em sangue, com o charuto ainda emitindo fumaça. Empunhando suas espadas gêmeas, emanavam aqui do conquistador aterrador. Mesmo gravemente ferido, ele enfrentava os 4 sozinho. Em Onigashima, Kaido deu um grande gole em sua bebida. Você vai morrer, Shiki. O Orororo. Em Amazon Lily, Neon observava a cena com melancolia. Não sei o que você pretende, mas morrer lutando contra 4 em frente ao mundo todo. Não é um final ruim. O mundo se lembrará de você. Na tela, os olhos de Nozjuro brilharam com ferocidade. Ele avançou como uma linha negra contra Shiki, sua Kitetsu envolta em Aki visando a cabeça do pirata. Se aquele golpe atingisse, até uma ilha seria partida. O corpo de Shiki não resistiria. No entanto, no último segundo, Shiki explodiu em uma velocidade assustadora, aparecendo na frente de Nozjuro. Antes que a Kitetsu descesse, as espadas de Shiki, carregadas de raios pretos e vermelhos, refletiram-se nos olhos do Gorosei. Puxi! O som de aço rasgando carne ecoou. Sangue jorrou no ar.
O corpo de Nusjuro foi lançado para trás, sua mão segurando a espada voou alto, e ele cuspiu sangue. Shiki passou por ele com as lâminas ensanguentadas e um sorriso de desprezo. No fim das contas, você é apenas um espadachim de segunda categoria que depende de um corpo imortal. Os outros três pararam, surpresos por Shiki ainda guardar tal força. Kizaru, percebendo que não possuía a imortalidade dos Gorosei, disparou um laser de longo alcance, que assustador. O laser perfurou o ombro de Shiki. Ele finalmente estava chegando ao fim de suas forças. Valkyrie e Peter avançaram para cercá-lo. Shiki sorriu e, usando o resto de sua energia, tentou voar em direção à Terra Sagrada. Mas Kizaru reapareceu em seu caminho, bloqueando. Yasakani no Magatama. Incontáveis lasers cobriram Shiki como uma chuva de meteoros. A pica-pica no Mi é realmente uma habilidade injusta. Shiki tentou desviar, mas o ataque deixou feridas profundas em todos os seus membros. Quando ele tentou fugir novamente no Juro, cujas feridas ainda não haviam fechado totalmente, surgiu atrás dele e desferiu um corte que quase o partiu ao meio. Em seguida, uma onda de frio congelou o corpo de Shiki. Você estava muito arrogante agora há pouco, espécie inferior. Nusjuro chutou o bloco de gelo que continha Shiki, lançando-o em direção à Headline. O impacto quase fez Shiki desmaiar, e as ilhas restantes no céu perderam o controle, começando a cair simultaneamente. Garp, que acabará de destruir uma ilha e avançava para a próxima, viu o céu escurecer quando uma ilha gigantesca caiu sobre ele. O Shiki finalmente morreu? Com esse pensamento, Garp lançou um soco carregado de Aki para cima. O golpe parou a queda da ilha por um instante, fazendo-a explodir parcialmente em uma chuva de pedras e terra. Mas Garp estava velho, exausto pelos socos anteriores. A queda foi repentina demais para ele acumular força total. A metade restante da ilha esmagou Garp e continuou em direção à devastada Marejois. Ao longe, Valkyrie e os outros hesitaram por um momento antes de correrem para interceptar a queda. Droga, o Garp não conseguiu destruir tudo. No palácio que caía, Lui levantou-se calmamente, pegou o Dendemushi que dormia sobre a mesa, abriu suas asas e desapareceu. No segundo seguinte, lasers perfuraram o palácio e a ilha abaixo, mas Kizaru não conseguiu destruí-la totalmente. Ele não tinha ataques de destruição em área em larga escala, seus ataques eram de perfuração. Os Gorosei tentavam chegar a tempo, mas a distância era grande. Foi então que uma voz fria ecoou na mente dos três Gorosei. Um bando de inúteis. Para que Imo precisa de vocês? Antes que pudessem responder, uma presença que transcendia a compreensão humana surgiu na Terra Sagrada. Uma sombra demoníaca que tocava o céu apareceu instantaneamente. O Dendemushi de imagem capturou essa cena por apenas um milésimo de segundo antes de ser morto pela pressão do Aki do Conquistador que emanava dali. No entanto, aquele breve momento foi o suficiente para o mundo explodir em caos. O que foi aquilo? Um demônio? O porquê haveria um demônio dos mitos na Terra Sagrada? Em Elbaf, todos que viram a imagem ficaram em silêncio, lembrando-se das escrituras sagradas gravadas nas paredes. Hailey e Gaban trocaram olhares de confirmação silenciosa. Enquanto o mundo estava em choque, a imagem do Dendemushi foi restaurada. Desta vez, parecia estar no corpo de Shiki. As pessoas viram vagamente a terra vermelha sob seus pés e o gelo azulado. Então, o mundo emudeceu novamente ao ver o que estava à frente. Um demônio que cobria o sol e a lua emanava um Aki não humano, destruindo as ilhas que caíam com movimento simples, mas com uma força que faria qualquer mestre emudecer. Assim que terminou, o demônio desapareceu, e em seu lugar surgiu uma figura esguia, escondida sob um manto negro e usando uma coroa. A figura caminhava de forma lenta, porém rápida, aproximando-se de Shiki, que estava preso no gelo sobre a Headline. Ela olhou para baixo para Shiki com olhos de círculos vermelhos desprovidos de qualquer emoção. Aquele, é o demônio de agora há pouco? Sussurrou alguém em algum canto do mundo. Em Alabasta, Cobra e Vivi tremiam ao ver a silhueta na tela. Em Elbaf, Onigashima, QG da Marinha e Terra, todos assistiam com foco total, sem querer perder um único detalhe. Então a voz fraca de Shiki ecoou através do último Dendemushi. Finalmente, você apareceu. O verdadeiro soberano que vive neste mundo e o governa há 800 anos. Nerona e Mu. Com as palavras de Shiki, o mundo inteiro mergulhou em um silêncio mortal. Até os guerreiros mais famosos do mundo ficaram paralisados. Governa o mundo há 800 anos. O verdadeiro soberano. Nerona e Mu? Capítulo 329. Neste momento, o mundo inteiro entrou em alvoroço. Ao longo dos 800 anos de história do governo mundial, ele sempre foi composto por uma aliança de vários reinos. Quando os 20 reis fundadores estabeleceram o governo mundial para evitar o surgimento de um ditador entre eles, chegaram a estabelecer um trono vazio nas profundezas do castelo de Pangea. Cada um cravou sua própria arma diante dele para simbolizar a determinação de não governar o mundo sozinhos. Porém, hoje, viram através de uma transmissão ao vivo o lendário pirata Shiki, o Leão Dourado, expor que o governo mundial possuía um soberano que sobreviveu por 800 anos. Se as palavras de Shiki fossem verdadeiras, isso significava que o mundo, sem que ninguém percebesse, foi governado por uma única pessoa durante 8 séculos. Muitos reis e estudiosos que conheciam a história do governo mundial e dos dragões celestiais mudaram de expressão instantaneamente. Todos sabiam que no período da fundação do governo mundial, existia um rei chamado São Nerona e Mu. De repente, todo o oceano fervilhava em discussões. As pessoas achavam o assunto inacreditável. Não conseguiam imaginar como um ser humano poderia sobreviver por 800 anos. Contudo, ao verem através da transmissão o poder destrutivo semelhante ao de deuses e demônios, que ultrapassava o conhecimento humano, demonstrado por aquele que Shiki chamava de Mu, o mundo foi impelido a acreditar nas palavras de Shiki.
Se houvesse alguém que viveu por 800 anos no mundo, não parecia estranho que possuísse tal poder. Em todos os cantos do mundo, em cada base da marinha e entre os marinheiros que navegavam, todos se entreolhavam. Após os fortes se maravilharem com o poder esmagador demonstrado por Imu, começaram a pensar em como Imu viveu por 800 anos. E seus olhares tornaram-se gradualmente ávidos. Imortalidade em... Na headline, Shiki estava deitado sobre a terra despedaçada, permitindo que o gelo congelasse grande parte de seu corpo. Seu peito subia e descia constantemente, e o som de sua respiração pesada chegava aos ouvidos de todos os que acompanhavam o local através do Dendemushi. Shiki abriu os olhos, já tingidos de sangue, e fixou o olhar em Imu, que estava parado silenciosamente diante dele. O que foi? Não pretende dizer nada. Ditador. O canto da boca de Shiki, coberto por geada avermelhada, esboçou um sorriso intrigante. No entanto, Imu não demonstrou a menor intenção de responder a Shiki, seu olhar permanecia frio como sempre. Nesse momento, os Gorosei, liderados por Valkyrie, e Kizaru pousaram perto de Shiki. Os Gorosei e os outros seguiram atrás de Imu, observando friamente Shiki, que ofegava caído no chão. Ao lado, Kizaru, percebendo que os Gorosei não o proibiram de ficar, conteve sua inquietação interna e permaneceu ali. Enquanto observava Shiki sem expressão, ele usava o canto dos olhos para observar discretamente aquela figura esguia envolta em um manto negro. Do outro lado, Garp empurrou a rocha gigante que o pressionava e levantou-se cambaleando. Ao ver o que acontecia ao longe, seu coração afundou. Vendo que os Gorosei e os outros demoravam a matar Shiki, um brilho de complexidade passou por seus olhos e finalmente, segurando seus ferimentos, ele se afastou mancando. De costas para todos e com a cabeça baixa, ele murmurou em seu coração: Shiki, se quiser culpar alguém, culpe o fato de você não ter morrido de forma rápida e limpa. Essa cena na headline foi transmitida inteiramente pelo Dendemushi para todo mundo. Todos os que conheciam os Gorosei, ao vê-los parados respeitosamente atrás daquela pessoa, acreditaram plenamente nas palavras de Shiki. Imu ignorou os Gorosei e os demais. Observando Shiki deitado na headline, ele estendeu a palma da mão sem dizer uma palavra, fazendo surgir um grimório cujas páginas folheavam suavemente com a brisa. Seus olhos de anéis escarlates e indiferentes pousaram sobre Shiki, e um murmúrio saiu de sua boca. Shiki, o leão dourado, sua força e habilidade são boas. Seria um desperdício você morrer assim. Em troca de parte de sua longevidade, firme um contrato com eu, sublime sua própria essência e torne-se um demônio. Torne-se a força de eu para limpar o mundo. Acompanhando o sussurro de Imu, o grimório em sua mão brilhou com uma luz sinistra, e uma força invisível se espalhou. Linhas negras surgiram sob Shiki, delineando gradualmente um círculo mágico negro como piche. Shiki olhou para o livro nas mãos de Imu e para a força bizarra e agourenta atrás dele. Sua expressão esfriou instantaneamente. A situação atual o fez recordar daquele dia, 2 anos atrás. Das cenas que viu após lançar Impel Down sobre a Terra Sagrada e da sensação terrível de matar pessoalmente seu próprio parceiro. Em um instante, o rosto ensanguentado de Shiki demonstrou desagrado, sem esconder o desprezo em seu olhar. Embora já esperasse por isso, ele não imaginou que perderia as forças tão rápido, fazendo com que essa cena ocorresse antes do tempo. E hahaha. Quer me transformar em um demônio? A voz de Shiki ecoou, e seu tom arrogante, que não demonstrava medo mesmo diante da morte iminente, gravou-se profundamente na mente de todos. Sinto muito, mas eu nunca tive a intenção de me curvar perante ninguém. Mesmo naquela época, quando colaborei com aquele cara, o Rox era a mesma coisa. Como um ser cuja ambição não perdia para ninguém, Shiki tinha certeza desde o início de que não seria subordinado de outra pessoa. Se Rox não tivesse caído em Vale dos Deuses naquela época, Shiki teria procurado uma oportunidade para se estabelecer por conta própria. Ou até mesmo teria traído diretamente, ele não se submeteria a ninguém desde o princípio. Mesmo que a pessoa que quisesse sua submissão fosse o verdadeiro rei do mundo. Enquanto falava, Shiki usou o pouco de energia que lhe restava para controlar à distância suas 2 espadas, Oto e Kogarashi, fazendo-as flutuar diante dos olhos de todos. Ainda quer lutar inutilmente? Ao ver isso, o olhar de Nusjuro congelou, e ele colocou a mão diretamente no punho da Shodai Kitetsu, com um semblante extremamente feroz. Ao seu lado, Valkyrie e Peter também ficaram em guarda. No entanto, o desenrolar dos fatos superou as expectativas deles. As 2 espadas famosas que flutuavam no ar tremeram levemente e, em seguida, voaram rapidamente para longe, desaparecendo da visão de todos. O que o Leão Dourado pretende fazer? Este pensamento surgiu na mente dos Gorosei. Do outro lado, Kizaru mergulhou em uma breve reflexão ao ver a cena. Logo, como se tivesse percebido algo, ele não disse nada, entrou silenciosamente em seu estado elemental e partiu sem fazer barulho. Imu ignorou a ação de Shiki e acelerou silenciosamente a velocidade de geração do círculo mágico, fazendo chamas negras queimarem sobre Shiki. Não apenas isso, ao longe, sob os pés dos mestiços que lutavam contra os serafins, também surgiram círculos mágicos negros. Shiki sentiu sua racionalidade desaparecendo gradualmente, mas não demonstrou estranheza, pois isso também estava em seus planos. Ele soube desde o início que Mu, que atualmente carecia seriamente de poder de combate de alto nível, não deixaria passar facilmente um mestre como ele. Por isso já estava preparado. Shiki olhou pela última vez na direção em que suas espadas desapareceram, e o canto de sua boca subiu levemente. Entregue-as para aquele garoto lunária que também usa o estilo de 2 espadas, Lui. Seria um desperdício se elas fossem enterradas junto comigo.
Um segundo antes da conclusão do ritual de transformação, os olhos de Mu brilharam com uma luz vermelha, e o instante seguinte do futuro apresentou-se sem reservas diante dele. Shiki usou Senmei Kikan, retorno à vida, que aprenderá com a marinha para esmagar a última pedra de dinamite e o pequeno frasco de ar em seu abdômen. No último momento de sua vida, um sorriso de alívio surgiu no rosto de Shiki. Roger, é uma pena que vocês não puderam ver com seus próprios olhos esse monstro chamado Louis. Uma onda destrutiva fermentou no abdômen de Shiki e explodiu violentamente. Uma luz branca envolveu tudo. A bola de fogo formada pela explosão e a onda de choque expansiva reduziram quase tudo a cinzas. Um estrondo ensurdecedor ecoou e a massa de som e o furacão dispersaram as nuvens por dezenas de quilômetros. Com a morte de Shiki, os mestiços ativaram sucessivamente seus programas de autodestruição. Em um instante, várias bolas de fogo brilhantes explodiram na Terra Sagrada, e os edifícios já em ruínas continuaram a desabar. Todos sentiram a tela piscar levemente e em seguida cair na escuridão total. Quase todos estavam confusos sobre o motivo do corte da imagem e o significado da frase anterior sobre tornar-se um demônio. Apenas alguns fortes espalhados pelo mundo, que conheciam bem Shiki, suspeitaram vagamente do que havia acontecido com ele. Preferiu a morte à submissão. Este pensamento surgiu em seus corações. Justamente quando as pessoas se preparavam para deixar as telas, elas piscaram e acenderam novamente. O que foi apresentado ao mundo não era mais a visão de Shiki, mas uma perspectiva de alta altitude entre as nuvens, observando a headline de cima. Na imagem, outra bola de fogo gigante subia sobre a headline, e a atmosfera foi agitada por ondulações visíveis a olho nu. A terra foi estilhaçada, estendendo-se por uma longa distância. Até este momento, todos os espectadores entenderam que Shiki, o Leão Dourado, não se rendeu mesmo após cair, escolhendo detonar mais uma vez aquele explosivo misterioso. Somente após a bola de fogo gigante piscar e desaparecer, e o local retornar à calma, a transmissão ao vivo da perspectiva aérea foi cortada e não acendeu mais. Ao verem isso, as pessoas perceberam que a tela não ligaria mais naquele dia. Assim começaram a se mover, deixando a praça com expressões melancólicas. Shiki, o Leão Dourado, o ditador do governo mundial que viveu por 800 anos. E, demônios! A autodestruição do Leão Dourado gravou-se profundamente na mente de todos, tornando-se inesquecível. O impacto causado por esta transmissão de Shiki não foi menor do que o início da Era dos Piratas com a execução do Rei dos Piratas, Roger. Claramente a intenção de Shiki foi bem sucedida. Ele obteve uma forma digna de encerrar sua jornada, e o mundo não o esquecerá por pelo menos algumas décadas. Nós subestimamos você, Shiki. Em Elbaf, Riley e Ban ergueram silenciosamente suas canecas em direção à headline. Em Onigashima, Kaido esmagou a cabaça de bebida em sua mão e inclinou a cabeça chorando amargamente. Shiki, seu miserável. Devido à embriaguez e ao testemunhar o feito heróico de Shiki, Kaido começou a perder a sanidade mental, transformando-se diretamente em sua forma de dragão gigante. Ele voou cambaleando pelo corredor, saindo e uivando como um demônio sobre Onigashima. Yamato seguiu logo atrás com seu porrete nas costas, com um olhar determinado e uma expressão fria. No céu de Onigashima, Kaido percebeu a chegada de Yamato, recuperou um pouco de razão e transformou-se em sua forma híbrida, pousando diretamente diante dela. Ele carregava seu Asaikai no ombro e, observando Yamato, soltou uma risada sinistra e arrepiante. Deixar Onigashima nestes últimos anos realmente lhe deu a ilusão de que pode rivalizar comigo. Parece que a impressão que deixei em você não foi profunda o suficiente. Diante da provocação de Kaido, Yamato não deu atenção. Após respirar fundo, ela brandiu seu porrete acompanhada de trovões, lançando um ataque direto. Kaido, vendo isso, naturalmente não se esquivou e usou a mesma técnica com um sorriso. Haimei-aki. No céu sobre a headline, Louis guardou o Dendemushi deixado por Shiki, permanecendo suspenso no ar enquanto observava a headline, que fora novamente explodida com uma cratera gigante. Louis não se sentiu surpreso com a atitude de Shiki, pois soube de tudo no momento em que chegou e viu Shiki pela primeira vez. Shiki, assim como anos atrás quando procurou para tratamento, havia inserido pedras de dinamite e ar em seu abdômen. Naquela época, o cirurgião que o tratou retirou várias pedras de dinamite do abdômen de Shiki, entregando-as a Louis e Oshoku para a guarda. No fim, após a morte de Oshoku, a pedra de dinamite que ele guardava acabou voltando para as mãos de Shiki. Shiki repetiu o truque, inserindo-a no abdômen. No entanto, desta vez, Shiki não abriu o abdômen deixando uma vulnerabilidade. Ele escolheu engoli-la pela boca. Isso fez com que Louis não pudesse deixar de comentar que após remover a crista de galo da cabeça, o cérebro de Shiki ficou bem mais ágil e ele aprendeu a ser esperto. Após observar por um longo tempo, Louis virou-se no ar, preparando-se para deixar o local. Mas logo ele virou a cabeça de forma pensativa para a direção da explosão. Viu duas espadas caindo de uma altura maior, traçando uma parábola perfeita, passando diretamente diante de seus olhos e caindo em direção à headline. Oto Ikogarashi. Louis estendeu a mão e pegou as duas espadas com um brilho de compreensão nos olhos. Ele não queria que as duas espadas famosas que o acompanharam por décadas fossem destruídas com ele? Em seguida, Louis entrou em um portal, desaparecendo daquele continente vermelho e retornando à Terra. Ao anoitecer, no campo de girassóis sob a árvore Adam, Louis parou diante do recém-construído cenotáfio, túmulo vazio, e despejou uma garrafa da bebida favorita de Shiki sobre a terra fresca. Sem dúvida, este era o cenotáfio de Shiki. Um cenotáfio ainda quente. Como Louis não sabia do que Shiki gostava além de bebida, não foi fácil escolher um local com bom ambiente.
Por isso, ele acabou colocando o cenotáfio no campo de girassóis, o lugar mais ensolarado de terra. Você conseguiu um encerramento perfeito, equivalente ao de Roger Chiqui. Quem sabe você não acaba caindo no mesmo caldeirão de óleo que o Roger no inferno e pode contar vantagem para ele enquanto fritam juntos. Louis estava diante do túmulo fresco, fechando a tampa da garrafa de bebida e falando bobagens casualmente. Ele ignorou completamente as expressões de descrença e silêncio de Charlotte Smoot e dos outros atrás dele. Quando o céu escureceu, Louis partiu sem olhar para trás, deixando o local para Smoot e os demais. Tarde da noite no quarto de Louis. Yamato ficou muito mais forte. Ela lutou contra o Kaido por quase um dia inteiro antes de ser derrotada. Sobre a mesa, o Dendemushi imitava a fala de Helena, que estava em Onigashima. É mesmo? Louis respondeu com indiferença. Ele não tinha muito interesse no assunto. Percebendo que Louis não se interessava por aquilo, e Helena lançou outra notícia. Louis, eu vi o Katakuri aqui. Atualmente, ele está em Onigashima como colaborador do Kaido, aparentemente preparando-se para capturar a capital das flores. Katakuri, então ele está em Wano. Louis sentiu uma leve estranheza ao ouvir isso. Sim. O Dendemushi imitou o aceno de Helena. Conversei com ele por um tempo. Segundo ele, isso é para retribuir o fato de Kaido ter resgatado a família Charlotte das mãos dos Cavaleiros Sagrados. Capítulo 330. E retribuindo a gratidão por Kaido tê-lo salvo, Louis murmurou pensativo ao ouvir a notícia. Isso soa exatamente como algo que o Katakuri faria. Louis refletiu que, dada a personalidade de Katakuri, não era de se estranhar que ele agisse assim. Claramente, Katakuri agora havia substituído o papel que a Big Mom deveria ter desempenhado ao se aliar a Kaido em Wano. Na história original, a Big Mom seria derrotada pela aliança entre o Cirurgião da Morte Law e Kid, sendo lançada nas profundezas do subsolo de Wano. Mas agora, a Big Mom estava morta há anos, e em seu lugar estava um Katakuri várias vezes mais forte. Louis não acreditava que Law e Kid tivessem força suficiente para derrotar Katakuri. Aos seus olhos, embora Katakuri fosse ligeiramente inferior a Big Mom em termos de força bruta e defesa, ele possuía um talento de combate e um pensamento tático muito superiores aos dela. Dois supernovas novatos, diante dele, teriam apenas a morte como destino. Recobrando sentidos, Louis voltou sua atenção para o Dendemushi à sua frente e perguntou casualmente. O que mais você descobriu? Em Onigashima, dentro do edifício em formato de caveira intensamente iluminado, e Helena caminhava sem rumo pelos corredores carregando a desmaiada Yamato nas costas, enquanto seu olhar escarlate varria os piratas que celebravam freneticamente. Ouvi de Katakuri que aquele tal de Ace, subordinado do Shiki, parece ter aparecido em Kuri, e aqueles supernovas parecem ter sido capturados. Estão presos agora na prisão de Udon. A expressão de Helena sob a máscara de gás era de certa estranheza. Para ser sincera, quando soube que o chapéu de palha Luffy havia sido nocauteado por Kaido com um único golpe e jogado na prisão, ela ficou atônita. Era difícil imaginar que o homem que derrotou Conde Vermelho e Douglas Bullet pudesse ser vencido tão facilmente por Kaido. Logicamente, alguém capaz de derrotar aqueles dois deveria ter, no mínimo, uma força comparável à de Yamato. Ser derrotado com um único golpe deixou Helena sem entender nada. Por que a força do chapéu de palha oscilava tanto? Essa situação a fez duvidar se suas próprias deduções estavam erradas. Logo, a voz levemente curiosa de Louis veio do Dendemushi em suas mãos. O Punhos de Fogo Ace também está em Wano? E o chapéu de palha Luffy foi preso? Antes que Helena pudesse responder, Louis pareceu ouvir o barulho do outro lado da linha e após um breve silêncio, perguntou. O Kaido reuniu todos os seus subordinados e está dando um banquete agora, não é? Sim, e Helena observou os piratas barulhentos com seus olhos escarlates e assentiu. Todo seu exército está aqui. Kaido será desconectado esta noite, pensou Louis silenciosamente ao receber essas informações. Fique atenta, Helena, disse Louis após um curto silêncio, dando um aviso sutil. Não ignore os piratas que parecem inofensivos ao seu redor. As palavras de Louis fizeram Helena arquear as sobrancelhas instintivamente e olhar para os piratas à volta. Ela nunca ignorava nenhuma palavra de Louis, sabendo que ele nunca falava sem motivo. Se ele disse isso, então algo inesperado certamente aconteceria naquele banquete aparentemente seguro. Pouco depois, Helena notou algo. Ela observou pensativa dois piratas de cabelos pretos sentados um de frente para o outro em uma mesa, comendo e bebendo vorazmente. Aqueles são Punhos de Fogo Ace e o chapéu de palha Luffy. E Helena parou de caminhar, observando com interesse os dois piratas à distância. Erguendo o Dendemushi, ela disse suavemente. Você tem razão. Estou vendo Punhos de Fogo Ace e o chapéu de palha Luffy. O chapéu de palha fugiu da prisão. Em seguida, Helena olhou ao redor com cuidado, observando minuciosamente os piratas nos arredores, e encontrou mais anomalias. Ela percebeu que no meio da multidão, havia pessoas que, embora vestidas como piratas, não agiam como tal. Em vez de participarem da algazarra do banquete, estavam extremamente alertas, com as mãos nos cabos das armas na cintura, como se tivessem medo de que ninguém notasse sua estranheza. Ah, entendo. Samurais? E Helena começou a compreender tudo. Ela baixou a cabeça para o Dendemushi e disse. Parece que este lugar logo se transformará em um campo de batalha. Quer vir dar uma olhada? No castelo de terra, Louis ponderou por um breve momento. Quando a luta começar, use o Dendemushi para transmitir ao vivo para mim. Lembro que o Jude mencionou que os nossos aparelhos têm essa função quando atualizou a tecnologia. Louis acabou decidindo não ir para Wano. Além de não ter interesse em samurais, a Cordona havia chegado à ilha onde Vegapunk estava, e um confronto poderia ocorrer a qualquer momento. Como Helena estava em Onigashima sem a intenção de entrar em conflito com Kaido, Louis achou que os eventos do outro lado mereciam mais sua atenção.
tudo bem. E Helena apenas assentiu silenciosamente ao saber que Louis não pretendia ir para Onigashima. Ela desligou a chamada e permaneceu no corredor, observando em silêncio a dupla do chapéu de palha comendo freneticamente lá embaixo. Seu olhar fixo e indisfarçável foi notado por Ace, que franziu a testa e olhou na direção da fonte. No entanto, com apenas um olhar, ele congelou, e sua guarda baixou consideravelmente. Ele murmurou enquanto mastigava. É aquele demônio da neve subordinado do arcanjo. Ele também veio para Onigashima. Mas logo ele pareceu se lembrar de algo e deu um tapa na própria cabeça. Quase esqueci, não é estranho ele aparecer aqui. Ele já ouvirá Smoot mencionar a ligação entre o demônio da neve e Kaido. Ace lembrava que Smoot dissera que isso não era segredo entre os piratas poderosos do Novo Mundo. Por isso muitos especulavam que os piratas das feras e os piratas do arcanjo poderiam ser aliados secretos. À sua frente, Luffy olhou para Ace com confusão e seguiu seu olhar com uma expressão perdida. No momento seguinte, ele viu a figura alta, vestida em armadura pesada e com o rosto coberto por uma máscara de gás, observando silenciosamente junto com Ace. Oh, é aquele cara que apareceu na Vila Fuchsia e em Alabasta. Luffy engoliu um enorme pedaço de carne e explicou sorrindo para Ace. Não se preocupe, aquele cara não será um inimigo. Por quê? Ace retraiu o olhar, curioso. Embora ele seja o braço direito do Louis, ele também é filho do Kaido, porque ela já esteve no navio do Shanks. Luffy deu um largo sorriso. Ao ouvir isso, Ace balançou a cabeça e disse irritado. Seu idiota, esse cara é filho do Kaido. E nós estamos prestes a derrotar o Kaido. Se ele nos descobriu, significa que o Kaido também nos descobriu. Entretanto, Luffy pegou outro osso com carne e disse com um olhar vago. Mas que diferença faz? Ace, você também não é filho do Roger? Ao ouvir isso, Ace congelou no lugar, demorando um bom tempo para recobrar os sentidos. Ace olhou instintivamente para onde o demônio da neve estava parado, mas percebeu que a figura havia desaparecido. Antes que pudesse dizer algo, Luffy voltou a atenção para a espada de estilo ocidental na cintura de Ace. A propósito, Ace, quando foi que você começou a usar espada? E Helena continuava sua caminhada com a desmaiada Yamato. No caminho, ela confirmou que um grande caos ocorreria em Onigashima. Ela percebeu muitas pessoas que não conseguiam esconder seu ódio infiltradas entre os piratas. Se não fosse pelo banquete e pelo fato de quase todos estarem bêbados, eles seriam descobertos rapidamente. Ao dobrar uma esquina, o olhar de Helena foi novamente atraído por uma figura. A outra pessoa obviamente não esperava encontrar Helena ali e também congelou no lugar. Enquanto isso, na primeira metade da Grand Line, em uma cidade repleta de edifícios imponentes, semelhante a uma cidade do futuro, a Cordona estava sentado no topo de uma torre sob o céu noturno, segurando uma xícara de chá quente enquanto observava a cidade com admiração. Edifícios com esse estilo. É a primeira vez que vejo. É muito melhor que a cidade caracol do Jude. Shaka, vestindo um manto negro e oculto pelas sombras, estava com as mãos nos bolsos. Sua voz sem entonação saiu de trás da máscara. Na verdade, a tecnologia do Jude não é ruim, mas ele não teve o apoio do governo mundial. Por isso o reino dele parece um pouco simples. Claro, isso também se deve ao fato de ele focar apenas em pesquisar fatores de linhagem e armas. Shaka explicou que Jude, ao deixar a antiga equipe de pesquisa, já era obcecado por armas e genética, sem interesse em tecnologia para o bem-estar civil. Já o seu corpo original, Vegapunk, na verdade não gosta de desenvolver armas. Se não fosse pela pressão do governo mundial, ele preferiria pesquisar coisas que facilitassem a vida da população. Se você não estiver se gabando, então o Jude realmente tem menos visão que o seu corpo original, respondeu a Cordona após ouvir atentamente. Como cientistas, certamente não tiramos conclusões precipitadas. Shaka permaneceu sem expressão ao lado. A Cordona refletiu, mas não pretendeu continuar naquele tópico. Ele fixou o olhar em uma enorme estrutura em forma de torre flutuando ao longe. O que é aquilo? Um abrigo? Shaka seguiu o olhar de Cordona. Aquilo é o registro Spunk. O cérebro do corpo original está armazenado lá. O cérebro contém todo o conhecimento científico do mundo. Dá para tirar o cérebro e guardar separado? A Cordona estava impressionado com um brilho de admiração nos olhos. Isso é incrível demais. Seu olhar estava fixo no registro Spunk, pensativo. Shaka, vendo a admiração de Cordona, ficou momentaneamente confuso. Ele não conseguia entender que tipo de pessoa sentiria inveja por poder remover o próprio cérebro. Mas logo ele afastou esses pensamentos e acrescentou. Por ser o cérebro do corpo original, é muito importante. Se possível, gostaríamos que vocês o transferissem junto com o registro Spunk para um lugar seguro. É tão importante assim? E a Cordona perguntou, lançando uma questão em seguida. E se não conseguirmos levá-lo? Shaka não hesitou e disse palavras desapegadas. Se isso acontecer, por favor, explodam o registro Spunk. Não podemos deixá-lo para o governo mundial. Como há um traidor entre nós, o governo não teria dificuldade em decifrá-lo. Entendi. A Cordona bocejou e se espreguiçou, encostando-se na parede de aço. Sendo assim, vá logo pesquisar essa tal chama. Se conseguir terminá-la antes da chegada do Saturn, a evacuação será mais fácil. Está quase. Não se apresse. Shaka olhou na direção do Instituto de Pesquisa e suspirou. Recriar a chama-mãe não é simples. Além disso, preciso descobrir quem é o traidor entre nós. Não posso levá-lo comigo. Espião, hein? A Cordona coçou o queixo. E meu aqui de observação não se compara ao do Louis, mas combinado com o poder da minha Akuma no Mi, pode ser considerado de alto nível. Posso tentar monitorar as ondas de rádio das chamadas de Dendemushi nesta ilha para você. Então eu agradeço, senhora Cordona. Você é muito mais fácil de lidar do que os seus parentes.
Shaka comentou lembrando-se de que na primeira vez que foi à Terra, foi jogado em uma sala de interrogatório e esfaqueado várias vezes por aquela mulher lunária. Em seguida, ele entregou uma pilha de adesivos e cerca de 10 conjuntos de roupas especiais para Cordona. Sob o olhar confuso de Cordona, ele explicou calmamente. Vistam estas roupas e coloquem estes adesivos na clavícula. Assim vocês poderão circular nesta ilha como serafins. Mas atenção, uma vez disfarçados de serafins, devem permanecer frios como robôs. Como a chama-mãe não estava pronta, a Cordona e os outros precisariam ficar por perto. Shaka preparou esse plano durante a noite. Com os adesivos e as roupas, eles se tornariam serafins perfeitos. Mesmo em uma investigação profunda, haveria registros correspondentes e números de série de produção. Devido à pressão crescente sobre o governo mundial, serafins ainda estão sendo produzidos. Além dos Shichibukais e grandes piratas, prisioneiros poderosos das profundezas de Impel Down também deixaram seus fatores de linhagem. Portanto, desde que os lunárias não se denunciassem, seriam reconhecidos como serafins. Até o Vegapunk original levaria alguns minutos vasculhando o banco de dados para notar algo errado. Disfarçados de serafins? A Cordona coçou o queixo. Ele achou a ideia interessante, pelo menos muito mais sensata que suas ideias loucas de juventude. Nas profundezas de terra, Louis estava em um quarto escuro, observando em silêncio as imagens na tela. Ao seu lado, Uta estava recostada preguiçosamente no sofá, seu pijama rosa todo amarrotado, sem se importar em mostrar a pele lisa. Ela segurava um pacote de batatas chips enquanto assistia à tela, alimentava Louis constantemente. Na imagem, Kaido transformado em um dragão azul serpenteava no céu de Onigashima, baixando sua cabeça enorme e feroz, com olhos frios fixos nos Minze piratas lá embaixo. Não muito longe, Katakuri, com mais de 5 metros de altura e empunhando o tridente Mogura, permanecia imóvel e sem expressão, como se não se importasse com os supernovas à sua frente. Diante deles, os capitães de vários bandos piratas e seus imediatos estavam reunidos, enfrentando juntos 2 monstros de elite do mundo. Aquele Kid que perdeu o braço. Uta parou de dar comida com uma expressão pensativa em seu rosto perfeito. Lembro que ele levou uma surra da Urumi e dos outros uma vez. Em apenas 2 anos, ele se tornou capaz de enfrentar um Yonkou? Ele não vai tentar se infiltrar aqui para se vingar? Louis, porém, não deu muita importância e respondeu monotonamente. Se ele quiser vingança, primeiro terá que sobreviver às mãos do Katakuri. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.